A gente vai começar com a aula 2, né? Com os conteúdos da aula 2 para a nossa prova, tá bom? Aqui ela ainda está Aqui ela ainda está no nosso guia alimentar, tá? São conceitos, como eu falei, gerais de alimentação, não necessariamente da nutrição esportiva, até porque a gente não trabalha com minimamente processado dentro da esportiva e ultraprocessado, porque a gente trabalha ultraprocessado, né? Um pote de creatina, um pote de whey é um ultraprocessado. Muitas vezes tem muito aditivo, né? Por mais que a gente trabalhe, às vezes, algumas marcas mais limpas, não é um alimento in natura, nem minimamente processado, tá? Por isso que, quando a gente fala em atividade física, em benefícios gerais para a saúde, a gente vai usar todos esses conceitos do guia para alimentação saudável, tá? Para a população brasileira. Só que não dentro do que a gente vai precisar aqui. A gente vai estar falando de suplementação de carboidrato, né? Não adianta você falar para um atleta que ele vai comer uma fatia de batata doce no meio de uma maratona, né? Ele não vai conseguir. Então, a gente trabalha com suplementação, né? Então, esses conceitos não valem necessariamente para performance de nutrição esportiva, tá? Fisiologia muscular. Aqui sim a gente entra, tá? Porque a nossa prova é basicamente fisiologia e bioquímica do esporte, dentro do processo de obtenção de energia, né, para as células musculares, né, e para o nosso metabolismo, para que a gente consiga realizar a atividade física ou exercício físico, tá? Mesmo quando a gente está trabalhando em atividade física, né, também a gente vai precisar de contração muscular, né, independente, seja um funcional de uma senhorinha, seja a yoga, o que for, a gente vai estar trabalhando contração muscular e a gente precisa de energia para todas essas atividades, tá bom? Aí aqui ela tá passando que as reações bioquímicas que não consomem oxigênio geram muita energia por curtos períodos de tempo. Aqui, gente, olha só, tá? Realmente a construção do conteúdo, né, não é muito didática. Eu preciso dizer, apesar de, né, não estou questionando a qualidade do professor. Só estou questionando, né, para a gente tentar ler isso de uma forma mais didática, né, por ordem de raciocínio. Então, vamos lá. O que a gente precisa para atividade física? Nutrientes que vêm dos alimentos, né? Ninguém é uma planta, ninguém realiza fotossíntese para gerar glicose e fornecer para as células como fonte energética, né? Então, a gente precisa consumir essa energia, né, esse combustível, através do alimento e do oxigênio. Então, a gente vai trabalhar as fontes que, aqui, como o corpo gera energia, né? As fontes que proporcionam energia e a demanda de energia das diversas atividades físicas. Aí, aqui, a gente vai a via alimentar, né? Que dá energia para a gente realizar o trabalho, né? Trabalho, gente, esse é um conceito que está dentro do McArdle, né? Só que o McArdle, ele está pensando em quantos quilojoules, né? E a gente vai trazer isso para quilocaloria. Um determinado movimento, né, vai realizar um trabalho usando energia em forma de quilocaloria, quilojoule, como for medida, para realizar um deslocamento. Esse deslocamento, gente, pode ser um deslocamento que a gente vai ver em fisiologia do esporte, na parte mais... Não é nosso, isso é da educação física, isso vai ser da anatomia, enfim. Mas a gente aquela coisa, aquela questão de você deslocar, né, uma musculatura, de você fazer a contração de um ponto até outro. Esse é o deslocamento, né?
seja a contração muscular de uma passada, para você fazer uma ação de extensão, abdução, todos aqueles conceitos de educação física, né? Cadeira extensora, cadeira abdutora, todos esses movimentos que a gente aprende um pouco em anatomia, eles são realizados através de uma energia que é dada para que, através de uma força muscular, vezes um deslocamento, o seu organismo realize esse trabalho, tá? Então, assim, isso aqui é bem conceitual, né? É bem teórico, só para a gente entender, né, por que o organismo da gente precisa de energia para executar uma atividade, tá? No corpo, as células executam mais comumente trabalho químico e elétrico do que trabalho mecânico. Aí também é um conceito que, assim, macroscopicamente, a gente vai estar fazendo trabalho mecânico, né? A gente fica em pé, a gente agacha, a gente pega um peso, né? Só que, microscopicamente, a gente está fazendo um trabalho químico, por isso a gente estuda bioquímica, e elétrica, né? E o trabalho elétrico, por isso a gente estuda a parte de neuro, né? Então, para a gente entender o impulso nervoso que vai fazer a contração muscular, né? E isso não entra agora para a gente, né? Não entra só quando a gente for falar um pouco de fadiga, por conta do equilíbrio até iônico, né? A gente precisa de cálcio para contração muscular, a gente precisa da bomba de sódio e potássio. Então, isso tudo vai estar ligado ao equilíbrio elétrico, por conta da despolarização, polarização. Não é o nosso foco agora, tá? Então, é só para entender que a gente vai realizar trabalho químico, elétrico e mecânico. Simples assim, tá? Agora, essas minúcias, se é na célula, se é mais macroscopicamente, não é isso que a gente vai entrar, tá? Mas eu preciso que vocês entendam que esses tipos de trabalho, eles só podem ser realizados, né? Seja pela célula, seja por toda a estrutura muscular, a partir, né, da sua unidade, que é o miócito, que é a célula muscular, e não só, né, das fibras musculares também. A gente só consegue realizar todos esses trabalhos a partir da quebra do ATP, tá? Então, o ATP, ele que vai gerar essa energia, né? Um ATP tem em torno de 7,4 calorias, né? Não precisa decorar isso, mas só para a gente... depois, quando a gente for fazer os cálculos nutricionais, a gente vai lembrar disso, né, em função do gasto energético da atividade física. Mas agora não, agora a gente está entendendo a base para poder chegar lá e saber por que a gente está fazendo uma certa estratégia, uma certa prescrição. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. não. Então, vou seguir. Tá. Fisiologia muscular. Dentro da fisiologia muscular, a gente está falando de bioenergética. Bioenergética é o fluxo e a troca de energia em um sistema vivo. É tudo isso que eu já falei, tá? Quando ela fala de primeira lei da termodinâmica, para a gente entender o trabalho biológico, é porque na lei da termodinâmica, a energia ela não se dissipa, ela se transforma, né? Ela vai se manter naquele sistema fechado, né? Então, quando você faz trocas de energia química para realizar energia mecânica ou para realizar... você usa energia química que vai se transformar em trabalho mecânico, que vai se transformar em outras formas de energia, né? Então, o corpo não produz, não consome nem utiliza energia. A energia será transformada de um estado para outro à medida que o sistema fisiológico sofre uma transformação contínua, tá? Então, só para a gente entender que essa energia química da ligação, né? Quando você quebra uma molécula, você quebra um glicogênio, que é o que a gente vai ver aqui.
A gente vai quebrar um glicogênio em várias moléculas de glicose, né? Então, nessa quebra, existe uma energia química entre essas ligações de glicose, tá? De novo, a gente não está numa aula de bioquímica, a gente não precisa decorar qual o nome da ligação, tá? Se é uma ligação covalente, se é Só que assim, a gente sabe que algumas ligações, elas são mais energéticas que outras, tá? Agora, a melhor ligação que a gente tem é essa ligação que quebra o fosfato, né? Que tira o fosfato do ATP, né? E aí, essa energia que a gente vai estar usando para produzir trabalho, que é aquilo que a gente falou antes, né? Trabalho da célula de transformação, seja química, seja transformação física, né? Ou mecânica. Então, aqui a gente vai estar sempre usando a energia que vem do alimento até chegar dentro da célula. E aí, por conta desses processos de transformação bioquímica, que é a via glicolítica, que aí depois você vai fabricar uma estrutura, né? Você vai fabricar um composto que vai entrar na mitocôndria, esse composto é acetil-CoA, que vai entrar na mitocôndria, e da mitocôndria ele vai extrair todos os elétrons por conta da cadeia de elétron, né? Das cristas mitocondriais, né? Onde a gente vai conseguir fazer como se fosse uma usina mesmo, uma usina de energia, né? Beneficiando aquela molécula que entrou na mitocôndria, tá? E aí sim você vai jogando essa energia em forma de ATP para que ela possa ser usada, né? Reutilizada mais na frente, tá? Parece que é muito conceito, mas daqui a pouquinho o quebra-cabeça se encaixa, tá bom? Então, aqui, energia, acho que já deu para entender, né? Como que a gente faz, a gente vai estar degradando uma energia para transformar em outra. Os processos para liberação e conservação de energia. A gente tem processos exergônicos e a gente tem processos endergônicos. Isso a gente falou na outra revisão, né? O exergônico está ligado à quebra, né? Ao que a gente chama de catabolismo. As reações endergônicas, então, as exergônicas, elas liberam energia para um outro sistema. As reações endergônicas, elas absorvem energia para o sistema, para elas mesmas, entendeu? Então, aquela energia térmica, química, o que seja, ela vai estar sendo absorvida em forma de anabolismo, né? É quando você está acoplando, você está juntando estruturas, né? Para que futuramente, talvez, essas estruturas sejam até quebradas num processo exergônico, tá? Então, é uma balança. A gente fala que o metabolismo, né? Ele é um equilíbrio dinâmico. Por que ele é um equilíbrio dinâmico? Porque se equilibrar tudo, se ficar 0 a 0, não tem metabolismo. O metabolismo é essa eterna roda, né? De você estar quebrando, construindo, quebrando, construindo. Tá? Isso sim é um organismo vivo. É essa energia em frequente transformação. Tá? Aí aqui, como eu falei, as reações químicas endergônicas armazenam, tá? Ou absorvem energia. Aqui também é bem ligado mais à bioquímica, tá? Mas a gente tem que entender que essas reações, e por conta do pouco tempo que a gente teve para ver esses conceitos, eu só quero que vocês entendam ele, não é um conceito, não vou cobrar esse tipo de gráfico, né? Então, assim, para que vocês entendam que a gente tem um limite de formação, né? De armazenamento, né? Esses limites geralmente são até genéticos. E aí, a partir de então, você começa uma quebra. Aí, depois, quando, né, você vai fornecer energia até gerar um produto. Depois, você vai estar liberando essa energia, né? Para, de novo, esse gráfico subir, tá? Em forma de novo, absorção de energia, tá bom?
Exemplos de conversão de energia são a fotossíntese e a respiração. A gente só respira, né? Então, vamos lá. Na respiração, a gente tem reações exergônicas, à medida que a energia armazenada na planta, em forma de ATP, é transferida para a realização de trabalho mecânico-químico de transporte. Gente, essa palavrinha que é ATP, a gente não consome o ATP da planta, a gente está consumindo glicose. Tá? Se a gente for parar para pensar, inclusive proteínas e gorduras, né? No reino vegetal, a gente vai ter tudo isso como nutriente. Então, assim, a questão é a glicose, né? A gente vai usar essa glicose, as proteínas, que na verdade são os aminoácidos, né? Para construir aquilo que a gente precisa. O nosso ATP, ele é nosso, tá? Ele é trifosfato de adenosina. Então, essa adenosina, sim, a gente vai usar aminoácidos, vai usar outras estruturas, né? Para construir essa adenosina e esse fosfato, que também vem da alimentação, do fósforo inorgânico, para poder, com esse ATP nosso, da nossa célula, produzir, né, realizar o trabalho mecânico químico de transporte, tá? Então, aqui esse ATP não é bem assim, tá? O ATP é um processo nosso interno. Vai entrar a glicose, que a gente vai né, que é a forma de energia da planta armazenada, o processo endergônico da planta é transformar energia solar, né, mais gás carbônico em glicose. Né? O que é uma molécula de glicose? 6 carbonos, C6H12O6. 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Tá? E elas vêm do quê? Do CO2. Né? Se fosse por respiração, essa planta não produziria, porque ela ia estar apenas consumindo oxigênio, não ia ter carbono para fazer glicose. Então, voltando, da onde que a gente come amido? Mandioca, arroz, trigo, são vegetais. A gente não consome amido de bife, de boi. Muito pelo contrário, as carnes têm, às vezes, 0% de carboidrato, né? Eventualmente, algumas carnes, como vísceras, que têm glicogênio muscular, só que o glicogênio muscular ele é perdido no abate, né? O boi se estressa, ele gasta aquele glicogênio, tá joia? Então, assim, entender que a gente consome glicose da planta, tá? E aí, na respiração, a gente vai usar essa glicose, vai juntar o oxigênio nos processos aeróbios, né, com uso de oxigênio, e vamos extrair a energia dessa glicose, tá bom? Ah, mas a gente, quando come lipídio, também tem energia, proteína também tem energia. Mas aí a gente vai ver essas vias metabólicas de cada nutriente. O que a gente tem que entender é que quem precisa entrar na mitocôndria para realizar na célula, a gente ainda não está na mitocôndria, quem precisa entrar na célula para fazer, para gerar energia em forma de ATP é a glicose, tá bom? Então, a gente pode fazer a gliconeogênese, a gente pode até usar outros compostos para fazer a glicose. Se qualquer composto servisse como fonte energética, a gente não precisaria fazer a gliconeogênese. A gente ia consumir lipídio, ele ia entrar direto na célula e ia fazer energia, né? Só que não, a gente vai usar o glicerol do lipídio, né? Para poder, para entrar com ele nessa cadeia de elétrons para fabricar energia, tá bom? Gente, pode me parar se achar que está confuso, se não entender algum conceito, tá? Aqui Amanda, essa parte vai cair na prova? Não, mas eu preciso que vocês entendam para a gente chegar ali na frente, tá? Não vai cair exatamente isso. Não vai cair fotossíntese, respiração, nada disso, tá?
Mas é só para que vocês entendam que através da nossa respiração, nós extraímos energia da glicose através do oxigênio. Isso é importante, tá? E aí depois a gente vai entender como que o corpo pode usar também outros substratos, tá? Mas isso tudo, aquela história toda de transformação de energia, tá bom? É só para entender o conceito. Aí vamos lá. Aquela questão do trabalho, né, que a gente falou. Aqui, como eu falei, é bem conceitual, tá? A gente não vai fazer esse tipo de cálculo, tá? Não tá dentro aqui da nossa... Não tá dentro da nossa... Para a gente chegar aqui, a gente já tem que ter passado por vários outros conceitos, tá? E isso aqui é muito mais ligado à fisiologia do exercício dentro da educação física, tá? Até porque a gente já vai ter essas quantidades de energia necessárias para cada atividade. Isso tudo já tem cálculo, né? Aqui a gente não precisa fazer esse tipo de cálculo, tá bom? Mas a gente tem que entender que, poxa, se você vai inclinar uma esteira, você vai ter um desgaste muito maior, né? Então, isso sim, esse conceito é importante que vocês saibam, não cai na prova, mas só por isso que a gente vai estar gastando mais energia, porque a gente vai estar realizando um trabalho que tem um gasto energético, né, muito maior. Aqui no músculo, né, vamos entender mais ou menos. Vou tentar seguir a ordem dela, depois eu vou passar um Word que eu coloquei o que eu preciso para a prova, tá? Exatamente. Mas vamos dar uma passada nos slides dela, que a gente enterra esse assunto. Na respiração celular, como eu falei, a gente tem a glicose, que entra com oxigênio, produzindo gás carbônico e água e ATP. Simples assim, tá? Aí, como, né, na natureza nada se perde, e como diz a primeira lei da termodinâmica, a gente vai acabar usando esse gás carbônico para a planta produzir a glicose, e aí a gente faz esses ciclos, conforme a gente sabe, né? À noite, a planta consome a própria glicose dela, tá? Mas ela sempre tem um estoque. E esse estoque, quando a gente come a planta, ele vai para a gente, né? Trabalho mecânico, tá aqui, a gente usa ATP para fazer esse movimento, né? Ai, gente, já esqueci, porque eu odeio decorar essas coisas. Eu não sei se é adução ou abdução, eu acho que é adução aqui. Mas vocês não precisam saber, tá? Mas aqui é esse movimento de aproximar aqui, ó, essa extremidade dessa extremidade, né? Com a contração muscular. Esse músculo aqui, que é o bíceps, nosso conhecido bíceps, ele vai contrair, e quando ele contrai, né, essa aponeurose vai puxar o membro aqui, né, a parte mais distal, para trazer aqui para a parte mais medial. Tá joia? Aqui, trabalho químico. Transformar a glicose em glicogênio, a gente vai precisar de ATP. Tá? Aqui, glicose em glicogênio, a gente tem um trabalho que a gente tem uma reação anabólica, né? Endergônica. Você está juntando um monte de molécula de glicose para formar um glicogênio. Aqui, glicerol mais ácido graxo, formando o triglicerídeo, né? O triacilglicerol. Então, você tem aqui o ATP também nessa união, nesse processo endergônico. Os aminoácidos que também se juntam, formando proteína, a gente vai precisar de ATP. Por que a gente precisa de ATP para tudo? Porque na membrana celular, né, para a gente poder realizar todos esses trabalhos, né, dentro das células, a gente precisa, seja contração muscular, seja formação de glicogênio, formação de triacilglicerol, formação de proteína, a gente vai precisar usar
polarizar a célula, né? Tem sinalizadores também, que é aquela função de transporte. E aí, para essa sinalização, sempre existe esse gasto de ATP, tá? Seja para ativar uma enzima que trabalha que participa desse trabalho, seja para mudar a conformação dessa proteína aqui de membrana, tá? Então, nisso tudo a gente vai usar ATP. Então, assim, um ser humano vivo, ele vai precisar de muito ATP, né? Funcionante, e nesses processos metabólicos, que é essa quebra do ATP em ADP, tá bom? E depois uma ressíntese de ATP que a gente também vai ver. Aqui, de novo, né? Até coloquei uma questãozinha no nosso estudo dirigido. Trabalho biológico nos seres humanos, trabalho mecânico da ação muscular, trabalho químico de síntese de moléculas, trabalho de transporte que concentra substâncias como íons sódio e potássio, só para a gente entender que o transporte, ele está nesse transporte intermembrana, né? E também nesse transporte de íons para polarizar a molécula e fazer aquela molécula, por exemplo, dentro da célula muscular para realizar essa contração muscular, tá bom? Aqui, gente, também, eu não vou passar muito tempo aqui teorizando que tipo de trabalho não, tá? O que entra em cada tipo de trabalho, eu acho que deu para entender. Vocês já entenderam com os exemplos? Tudo certo? Sim. Aqui, trabalho, como eu falei, de transporte. Então, assim, o tempo todo que você estiver transportando molécula, que você estiver indo contra gradiente de concentração, tudo isso tem gasto de ATP, tá? Até porque a gente vai ver que as ATPases, né, que são enzimas dependentes de ATP, elas são presentes em toda a membrana celular, né, de todo tipo de membrana, desde um neurônio até uma célula muscular, até mesmo célula da pele, os adipócitos, né? Tudo isso vai requerer essa energia vinda do ATP, tá bom? Agora, sobre enzimas e coenzimas, tá? Por que a gente também... Por que o atleta, mais na frente, né, quando a gente estiver pensando no plano alimentar do atleta, por que esse atleta vai precisar de vitaminas, né, em padrões diferentes de um não atleta? Por que ele vai precisar de minerais, né? Também com uma recomendação acima de um não atleta? Porque ele vai ter um trabalho enzimático, e para isso ele precisa das coenzimas, para que aquela enzima possa trabalhar com eficiência correta, né? Muito maior, né? Você imagina a taxa metabólica, todo o trabalho químico, de novo, né? Químico, transporte, todas as reações que estão acontecendo no organismo daquele atleta demandam de muito mais nutrientes, né? Então, assim, as enzimas, elas... Só para ver aqui o que ela colocou. Para a gente ver se é importante. É isso que eu acabei de falar, em outras palavras, tá? O ritmo constante dos maratonistas, próximo de 90% da capacidade aeróbica, né? Essa capacidade aeróbica a gente mede naquele VO2, tá? Ou alta velocidade do velocista na corrida intercalada de alta intensidade. Reflete diretamente a capacidade do organismo de transformar energia química em trabalho mecânico, através das enzimas, tá? Aqui são exemplos de enzimas, também não vou cobrar isso, tá? De novo, eu acho que esses conceitos, eles deveriam até já terem sido cobrados ou colocados quando vocês tiveram bioquímica, mas vocês já me contaram da situação que vocês passaram, e agora a gente não pode trocar nossa aula de
esportiva por uma aula só de bioquímica, né? Então, eu vou tentar simplificar esses conceitos para que eles não atrapalhem a gente a entender, né, esse metabolismo específico do atleta. Tá joia? Então, aqui, gente, são todos tipos de enzimas, tá? Óxido-redutases, ou oxirredutases, né? Transferases, hidrolases, liases, isomerases, ligases. Então, assim, por exemplo, só para a gente ilustrar, tá? Não, de novo, não é conceito da prova. Mas olha só, uma isomerase, esse nome esquisito, né? O que ela vai fazer? Ela vai alterar a estrutura molecular, né, de duas moléculas que têm a mesma composição química, porém, em posições diferentes, elas vão realizar funções totalmente diferentes. Né? Então, toda vez que você estiver fazendo uma gliconeogênese, você está transformando aminoácidos em glicose, né? Você vai estar precisando de todas essas enzimas funcionantes, né? Tanto que, assim, nós temos defeitos de metabolismo causados por ausência ou defeitos mesmo na forma de transcrever a enzima não é uma proteína. Então, quando o seu DNA fabrica aquela enzima, né, ele fabrica errado. Então, essa reação sua vai ser prejudicada. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, tem pessoas que têm uma genética de atleta, né? Então, assim, ele tem aquelas enzimas funcionando bem, né? Ele tem um organismo que faz massa muscular com uma facilidade melhor. Enfim, o atleta, ele é todo esse conjunto, né, de fatores genéticos e de trabalho de condicionamento físico, da dieta, tudo isso vai estar trabalhando junto, né? Então, como eu falei, às vezes um atleta pode ter até um defeito genético, que não está fabricando bem um atleta, por exemplo, com intolerância à lactose. Ele não fabrica a lactase, que é uma hidrolase, né? Hidrolase que quebra, né, duas moléculas de carboidrato, né, para fabricar. Ele pega ai, meu Deus. Ele pega ai, gente, fugiu. Um disacarídeo, pronto, voltou. É muito conceito. Ele pega um disacarídeo, né? Ele pega duas moléculas de açúcar e vai transformar em uma galactase e uma glicose, né? É uma hidrolase. Se esse atleta ele tem dificuldade de conseguir energia através da lactose, a gente vai ter que ofertar uma outra forma de energia, porque o que ele consumir em forma de lactose vai virar diarreia, não vai virar energia, né? Vai para o intestino, vai puxar água para o intestino, porque é uma molécula que não está digerida, né? Aumenta a osmolaridade, e dali ele vai ter diarreia, ele não vai ter absorção. Tá bom? Então, só para a gente entender o que ela quer dizer e entender por que isso é importante no processo da dieta, né, do atleta. Voltando aqui, né? A gente tem as enzimas, então a importância dela é isso. São catalisadores proteicos, aumentam a taxa, né, de aceleram, né, a taxa de, porque a gente chama de KM, né, que é a taxa de aceleração da enzima, né, o tanto que aquela enzima consegue acelerar uma reação, tá? Então, assim, se você colocasse água naquele meio da lactose, né, para realizar essa quebra, seria uma quebra muito reduzida, né? A gente até consegue quebrar alguma coisa sem a enzima, mas assim, é 1 em 1 milhão de moléculas que vão quebrar sozinha ali, né? Então, quando você tem a enzima trabalhando, você tem uma tesourona, né? A enzima vai trabalhando como uma tesoura ali nessas quebras, nesses processos de
energéticos, né? Tanto exergônicos quanto endergônicos, porque a enzima também muitas vezes junta. A gente também pensa na enzima como só quebra. Mas a gente também tem enzimas que vão encaixar, né, peças, ou seja, moléculas, dentro de outras substâncias, entendeu? Então, a gente vai ter essas ações, né, que ela precisa trabalhar de acordo aqui com a constante de equilíbrio e com a energia liberada. A constante de equilíbrio é porque, assim, se você vai acrescentando, você tem duas moléculas que você precisa juntar ou quebrar, né? Então, assim, não adianta, vai chegar um ponto que se você colocar mais enzima, você depende da quantidade de moléculas para juntar. Não adianta você colocar mais enzima, tá bom? Da mesma forma que se você coloca, se falta molécula para juntar, também não vai resolver, né? Então, essas são as constantes de equilíbrio que vão gerar uma energia final, né? Que vão gerar uma quantidade de um produto, né, dessa ação enzimática, tá bom? Mas, assim, só entender que a enzima é um catalisador proteico. Ele é uma proteína que acelera uma reação. Joia? É simples assim. É isso que eu preciso que vocês saibam, tá? E a coenzima, ela vai atuar junto com a enzima. Tá naquele meu slide de revisão da última aula, esse desenho, né? Da enzima agindo como catalisador, né? Ela juntando as peças, e também tá o desenho da participação da enzima e da coenzima, tá? Formando a holoenzima. Vamos acelerar aqui. Ai, desculpa. E aí é isso, né? A gente precisa... Ela deu um exemplo aqui de maltose, né? Aqui tá aqui também, ó. O complexo enzima-substrato, você tem a maltose, e aí você tem uma maltase. Quando a maltose, que é o substrato, encaixa na maltase, que é uma enzima, ela vai e quebra, né, em duas moléculas de glicose. Ok? E as coenzimas, né, que são vitaminas ou íons, elas vão, como eu falei, completar essas enzimas, né? Às vezes, porque senão, olha só, se essa enzima estivesse sempre ativa, né, o organismo não conseguiria modular o trabalho dela, né, a ação dela. Então, enzimas que podem gerar que a gente precisa modular de qualquer forma, elas vão precisar dessa pecinha de encaixe para elas trabalharem, né, para elas executarem a ação. E aí, por isso que a gente tem as coenzimas, né, para fazer esse encaixe, para a gente não ter uma enzima sempre ativa, né? Então, a gente vai estar modulando melhor esse funcionamento. Tá? Aqui ela fez um resumo, mas eu não entrei nisso para elaborar a prova, tá? Aí aqui a gente entra no nosso ATP. O ATP, que é o agente ideal para transferência de energia, né? É o que eu falei. Na verdade, a gente usa a glicose para virar energia em forma de ATP, tá? Então, a gente usa a glicose para gerar ATP. O ATP, sim, né? Ele é a molécula energética, né? Para as funções celulares. Então, tá aqui, ó, o que eu falei: contração muscular, transmissão neural, secreção glandular, né? Tudo vai ter ATP envolvido, tá? Em todos os processos de síntese, em todos os processos de catabolismo, né? A gente vai usar o ATP. São dependentes de ATP. Então, aqui... Vamos lá. Gente, olha só. Aqui a gente tem que
entender o mecanismo de contração, né, muscular. Espera aí que tem o mecanismo de contração muscular, tá? Então, só para a gente entender, né, que quanto menos glicose disponível, menos ATP, né? E a gente tem também esse ciclo entre ATP, ADP e AMP, né? O AMP, na verdade, ele não é muito... Ele não é uma estrutura energética, tá? Então, e depois, assim, agora para eu explicar isso para vocês também, eu vou ter que dar uma volta muito grande. Tem artigos, tem coisas, mas assim, a gente não tem tempo para isso agora. Depois a gente tenta ir aprofundando alguns pontos com a avançada matéria. Mas a gente lembrar só que, assim, a função energética é do ATP transformado em ADP. ADP e ATP, tá? Isso sim, essa recarga, né, que ela até colocou um desenho aqui de bateria, ela é sempre entre ADP e ATP, tá bom? O AMP, né, tem AMP cíclico, o AMP ele entra em outros processos metabólicos, tá? Essa função energética para contração muscular, para realização de síntese através de enzimas e de proteínas de membrana, ela é realizada pelo ATP, tá? Aí tá aqui o ATP como uma bateria carregada, o ADP descarregada, e a gente vai fazer aquela ressíntese, né, do ATP. Isso tudo vai acontecer, todo o processo de fabricação desse ATP, né, é dentro da mitocôndria, tá? Ela, sim, é a nossa usina energética celular, tá? Aqui, catabolismo e anabolismo de novo. Bioenergética aqui, a gente vai falar só de reações aeróbias e anaeróbias, tá? É que a gente pensa que, tipo assim, olha só, não sei se vocês pensam, se isso confunde vocês, mas quando a gente pensa numa reação aeróbia, ela depende de oxigênio. Só que ela depende de oxigênio dentro da célula, tá? Você pode realizar uma reação anaeróbia respirando oxigênio, ok? Aí, o que vai direcionar, né, o processo bioenergético do metabolismo celular vai ser o tempo que ele precisa para obter energia. Porque numa reação aeróbia, aí depois eu vou mostrar uma outra tabela para vocês. Numa reação aeróbia, a gente vai precisar de muito mais tempo para extrair a energia através do oxigênio. Nas reações anaeróbias, a gente tem uma quebra mais rápida, tá? Principalmente por essa reação aqui, que é anaeróbia, que é a formação de ATP por quebra, né, da fosfocreatina, tá? Aqui a gente pode... Então, assim, quais são as formas de gerar ATP? Através de quebra da fosfocreatina, né? Que é o sistema fosfagênio, que a gente também vai ver um pouco melhor aqui na frente, né? Você tem formação de ATP via degradação de glicose ou glicogênio, que é a glicólise, tá? Essa glicólise, ela vai acontecer através da entrada da glicose dentro da célula, tá? E aí, ou se você tem glicogênio dentro da célula, você vai precisar quebrar esse glicogênio e usar essa glicose como forma de formação, como substrato para a formação de ATP, tá? E você tem uma formação oxidativa, tá? E essa formação oxidativa é o que a gente chama de metabolismo aeróbio, tá? Porque a gente está usando o oxigênio para formar ATP, tá bom? Aí aqui, ó, as vias anaeróbias sem uso de ATP são o quê?
Aqui. Essa reação, tá? Que a gente tem sem uso de ATP, que é a reação de quebra da fosfocreatina para gerar ATP, vamos pensar, fosfocreatina, né? A gente tem a creatina e um fosfato ligado nela. Aí vocês já entendem por que, que a gente suplementa creatina no atleta. Por que, que a creatina é tão útil, né? No momento de explosão da contração muscular, né? Você ter creatina disponível, por que, que ela é importante? Para dar energia para a contração muscular, tá bom? Aqui é o segredo. Então, você tem fosfocreatina, você tem uma creatina e um fosfato ligado nela, né? Esse fósforo aqui, ele vai direto para o ATP. Só que a gente vai precisar de quê? De uma enzima da creatina quinase, tá? Quinase é uma sinase, é uma enzima que faz quebra. Então, ela faz essa quebra do fósforo da creatina. E ela libera esse fósforo para o ATP, tá? Então, assim, a enzima, ela tem um papel importante aqui, né? Fundamental, porque essa enzima, ela vai juntar esses dois, né? Ela vai ser um cupido desse fósforo, ela vai quebrar o fósforo da creatina e vai colocar lá no ATP, ok? Esse sistema, ele fornece energia para contração muscular no início do exercício e durante o exercício de alta intensidade e curta duração. É como a gente fala, é para explosão muscular, né? Então, assim, por que a creatina ela não faz massa muscular? Porque não é o objetivo dela. O objetivo dela é fornecer energia de explosão, dos primeiros 10 a 30 segundos no máximo, tá? Então, é ela que vai estar trabalhando ali na explosão muscular. Então, assim, quem puxa muito ferro, né? O cara precisa o quê? De uma explosão ali para ele puxar muito peso, né? Para ele sustentar aquele peso. Então, ele vai precisar de suplementação de creatina, né? Agora, se você tem exercícios que são menos intensos e mais prolongados, né? Você vai ter o uso da creatina, sim, mas no começo daquele exercício, tá? Ao longo do exercício, a gente vai estar usando outros sistemas energéticos que são mais eficientes para essas atividades de longa duração, ok? Então, sempre lembrar, creatina é explosão, tá? São as atividades de tempo curto, né? Intensidade alta também, mas de curta duração, tá? Porque eu falei, aquele cara que vai ser levantador de peso, esse cara precisa de suplementação de creatina constante, tá? A produção anaeróbia, aqui a gente também tem uma outra via metabólica, tá? Que é a glicólise, sem O2, tá bom? Por quê? Porque a glicólise, ela acontece no citoplasma, ela não acontece na mitocôndria, tá? Mitocôndria está envolvida com o quê, gente? Respiração celular. Então, se precisa de respiração, né? De uso de O2, para poder a mitocôndria funcionar, né? Tudo que está fora da mitocôndria vai funcionar sem O2, tá bom? Então, a glicólise, que é uma primeira fase, ela acontece no citoplasma, né? E ela não depende de O2, tá bom? Só que o que acontece? Se a gente essa reação de glicólise, ela gera ATP, mas ela vai gerar 2 ATPs. O que você faz com isso? Quase nada. Então, esse sistema também, tá? É um sistema que não serve para atividades de muito prolongadas, tá? De novo, rapidinho. Porque aqui também, quando a gente está quebrando, tá, a glicose, a gente faz 2 moléculas de piruvato ou o lactato, tá? Esse piruvato, para entrar na mitocôndria, ele vai ter que sofrer outra transformação, tá? Aí aqui, ó.
ela acabou a aula. Espera aí que eu vou ver o que tem na outra, um minutinho. Aí aqui ela tirou do livro, isso aqui, ó. Fonte imediata de energia para contração muscular. Gente, não vou perder tempo com isso aqui não, tá? Daqui eu já vou direto para o meu resumo, porque vou só passar o olho aqui na aula 3. Essa aula aí, eu acho que é uma que ela só leu artigo, Amanda. Oi? Eu acho que essa aula aí é uma que ela só leu artigo. Ah, então tá, peraí. É porque tem artigo em quase todas, né? Vamos lá, peraí. Só pra, de novo, aqui, nesse gráfico, eu até passei bastante, foi esses conceitos, eu acho que a gente até já bateu bastante, né? Que é a questão da duração do exercício em função do uso do substrato, né? Qual a forma de obter energia para cada tipo de exercício, né? Porque é aquilo que a gente já conversou. No comecinho ali, né, você vai ter um uso absurdo, tanto que está caindo aqui, né? A fosfocreatina, né? Ela vai ser o substrato preferencial para a formação de ATP. Só que ela não dura quase nada, né? Ela forma pouquíssimo ATP. Aí aqui, ó, no máximo em 30 segundos ela já zerou, tá? E o ponto ótimo de uso dela é em 10 segundos. Aí aqui, o sistema de glicólise, tá? Ele tem um alto uso aqui no início, conforme está caindo o uso da fosfocreatina, né, do sistema fosfagênio, ou ATP-CP, né, ATP-fosfocreatina, você vai ter quem está compensando essa queda, para a gente não perder energia, não perder a formação de ATP, né, disponibilização de ATP, a gente está subindo rápido com esse outro sistema que é a glicólise. Aí ele dá uma adaptada, por quê? O que a gente tinha que entender aí antes? A gente tem que entender que a glicólise ela vai estar fornecendo energia para a gente poder entrar na mitocôndria, tá? Então a gente vai formando aqui o piruvato, tá? Fez a glicólise, aí formou piruvato, e nessa formação de piruvato, um pouco dele vai estar entrando, né, no sistema aeróbio, porque a gente já tem o quê? Um uso de oxigênio para alimentar esse sistema, tá? Então, quando a gente chega em 5 minutos, tá, de exercício, a gente já está usando muito mais o sistema aeróbio. É como se a gente precisasse de uma energia, gente, para fazer a máquina funcionar, tá? É aquela primeira energia que você dá para empurrar o carro para ele sair andando, tá? Você tem um esforço muito grande. Aí chega num ponto que ele vai, a máquina roda, tá? Então, assim, a gente vai estar alimentando esse sistema energético primeiro com a fosfocreatina, depois com a glicólise, né? Só que, assim, no máximo 5 minutos, e aqui, na verdade, em 10 segundos, né, no início do exercício, você já está, sim, usando oxigênio, tá? Mas, como eu falei, a gente vai levando a energia até esse sistema funcionar plenamente, tá? Porque nós somos organismos aeróbios, tá? Então, a gente precisa de oxigênio para viver. Porque os nossos processos de obtenção de energia, né, que tem o melhor aproveitamento, são através de uso de oxigênio, tá? Se a gente não tivesse oxigênio, a energia acabou aqui, ó. Ó, subiu aqui, ó. Em, sei lá, menos de... Aqui, e assim, você dura mais 2 minutos. Cessou oxigênio. Em 2 minutos, provavelmente você já tem hipóxia, né? Você já tem lesão celular por conta de falta de energia, tá? Então, assim, no máximo, aqui, ó, 2. Em 3 minutos, você já não tem ATP disponível através desses processos anaeróbios, né? Você vai precisar necessariamente de oxigênio, senão acabou a vida, né? E é isso, gente. Aqui, eu acho que de ATP já deu para entender, né?
Então, vamos lá. Aqui é sobre uso de substrato, né? Aí aqui a gente vai ver o metabolismo de cada substrato, tá? Nossa fonte de energia é glicose. O ácido graxo é porque ele é um triglicerídeo, tá? Ele é uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos, tá? O que determina a utilização de cada um, tá? Quando que você vai estar usando glicose e quando você vai estar usando ácido graxo? Para isso, gente, depois eu acho que vocês tinham que entender alguns outros conceitos que ela não colocou aqui. Mas aí também, de novo, como eu falei, eu vou até deixar a aula de lipídio para depois da prova, para a gente poder entender esse metabolismo do lipídio melhor, tá? Então, assim, eu não coloquei nada relacionado ao metabolismo do lipídio na prova, tá? A gente só tem que entender que ele é uma fonte energética, sim, tá? É uma fonte de armazenamento, principalmente de energia, tá? E ele pode ser quebrado para uso energético. Mas depois que a gente tiver aula de lipídio, eu acho que o quebra-cabeça de vocês vai fechar, tá bom? Então, assim, o que vai determinar o uso? Intensidade, duração do exercício e condicionamento físico, tá? Em que contexto? Espera aí que aqui é a mesma coisa. Aqui, tá? A gente vai pegar essa via. Aqui é uma via de formação da glicose, né? Então, a gente vai ter o glicogênio transformado em glicose 6-fosfato, né? Essa glicose 6-fosfato pode gerar, né, o fósforo para essas reações energéticas também, tá? Mas, assim, nem sei por que ela colocou essa figura. Não está muito... Não faz sentido aqui com o que a gente quer falar. Utilização do substrato. Também já discutimos, né, esse gráfico aqui. Não cai gráfico na prova, graças a Deus. As próximas a gente pode até conversar disso, mas agora não tem gráfico, tá? A gente tem intensidade leve, moderada e alta, né? O uso de carboidrato, vocês podem ver que ele é uma crescente, porque a gente vai estar precisando de carboidrato o tempo todo, tá? Enquanto você tiver, quanto mais processos aeróbicos, né, você está usando, quanto mais energia você precisa, mais carboidrato você precisa usar, tá? No exercício leve, você está usando praticamente, estão crescendo juntos, né? Estão dentro da mesma proporção. Quando você aumenta essa intensidade, e aí foi que eu conversei com vocês numa outra aula, né? A gente tem essa taxa, né, de frequência cardíaca em torno de 75%, é uma taxa excelente, né? Uma taxa ótima de queima de gordura, né? Então, aqui, você está no auge do uso da gordura. Quando você tem exercícios com intensidade mais alta, acima de 85%, você precisa de energia vinda do carboidrato, né? Porque você transformar essa gordura, esse glicerol, você quebrar essa gordura em glicerol, para que esse glicerol seja usado como fonte energética, né? É complicado. Então, você precisa de energia, como eu falei, cada vez mais disponível, quanto maior a frequência cardíaca, né? E a intensidade do exercício em função da frequência cardíaca. A gente mede a intensidade do exercício em função da frequência cardíaca, né? Quanto mais você se esforça, o exercício é mais intenso. No início do exercício, o glicogênio muscular declina rapidamente. Gente, olha, eu acho que isso aqui ela está explicando, né, com as palavras dela. Todo mundo entendeu isso aqui? Que no exercício você vai estar usando glicogênio muscular. Eu vou repetir porque tem outro ponto, né? No início do exercício, como a gente falou, a gente está usando glicogênio muscular, né? Primeiro a gente está usando o quê? Fosfocreatina. Depois a gente vai usar o quê? O glicogênio do próprio músculo, é o que eu falei. Você já tem o açúcar ali, né? O carboidrato ali no teu músculo para ser quebrado e já entrar ali no processo de obtenção de ATP.
Então, você vai usar primeiro o quê? A fosfocreatina, que eu não preciso de oxigênio. Depois, você vai usar a glicose do glicogênio para poder entrar na célula, né? E fazer a glicólise. Então, um pouquinho depois, você vai estar usando essa glicose, né? E conforme esse exercício aumenta de intensidade, você vai estar usando cada vez mais esse glicogênio muscular. Glicogênio muscular é pouco, acaba rápido. E aí você vai partir para a glicose sanguínea. Essa glicose sanguínea, ela tem um limite, né? Que ela precisa se manter lá de, no máximo, entre, sei lá, 70, sei lá não, entre 70 e 90. Aí você está usando essa glicose sanguínea. Você acha que seu corpo, numa homeostase, no equilíbrio, né, celular ali, no equilíbrio metabólico, você acha que ele vai deixar você ficar com hipoglicemia? Não. Ele vai começar a usar outros substratos, se você não está ingerindo carboidrato, né, para transformar em glicose e jogar essa glicose no seu sangue. Além de jogar essa glicose, né, na célula para fazer ATP. Ok? Por que a gente queima gordura, né? Principalmente em exercícios mais prolongados. A gente precisa de um certo tempo, né, de frequência cardíaca, como eu falei, de preferência em torno de 75, para a gente ter essa quebra da gordura, né? Para a gente poder mobilizar a gordura que está no antepósito para jogar na corrente sanguínea a glicose e essa glicose servir como fonte energética para a célula, chegar nas células através do sangue. Ok? Gente, pode me parar a qualquer momento, tá? Quem ainda tá aí, que não estiver entendendo, eu volto, tá? Aí tá aqui, a glicose plasmática, né, do sangue, passa a ser fonte de energia para o exercício. E os ácidos graxos começam a ser utilizados, tá? Conforme você vai passando o tempo lá da realização do exercício, tá? O ácido graxo, ele tá onde? Tá no adipócito, tá? A gente armazena ácido graxo na nosso tecido adiposo, em forma de gordura, né? O condicionamento, ele vai... Isso aqui é um slide que é importante, porque eu usei esses conceitos de condicionamento para elaborar a prova, tá? Então, assim, condicionamento depende de aumento da habilidade individual para exercitar mais aerobicamente na mesma intensidade. Isso tá bem confuso, né? É o quê? É a habilidade daquele organismo, né, de conseguir usar mais oxigênio, né? Fazer na verdade, assim, você vai usar o mesmo oxigênio, desculpa, para realizar, para fabricar mais ATP. Entendeu? Eu respirei. Numa respirada, eu consigo fabricar, supondo, 1 milhão de ATPs. Se eu pego um jogador de futebol treinado, em uma respirada, ele vai provavelmente estar fabricando 3 milhões de ATPs. Vocês entenderam a diferença? Por que se eu der uma corrida de 5 minutos, eu não tenho condicionamento? Eu corro 5 minutos. Mentira, eu tô aguentando hoje correr 1 minuto, tá? Hoje eu consigo correr só 1 minuto. Estou obesa e não tenho condicionamento físico. Quando eu corro 1 minuto, qual é o primeiro sinal? Respiração o quê? Ofegante. Eu estou precisando respirar mais vezes para conseguir dar energia para os meus músculos correrem, né? Para eu poder manter o meu exercício. O jogador de futebol, ele tá ali, ó, correndo, bonitão. 1 hora e meia, são 2 tempos de 45 minutos. E que às vezes o jogador corre o tempo todo. Isto é condicionamento físico, tá? Deu para entender agora? Agora, como que esse organismo consegue, numa respirada, fazer 3 vezes mais ATP do que o meu? Porque as células dele aumentaram o número de mitocôndrias nesse músculo treinado. Então, toda a musculatura dele
que todo dia corre, que faz musculação, que tem uma massa muscular muito melhor, muito maior que a minha, esse músculo treinado, ele vai, em uma respirada, usar aquele oxigênio todo que o coração bombeou, de uma forma muito mais eficiente do que eu. Deu para entender bem o conceito de condicionamento? Tá? Então, o condicionamento depende de uma habilidade individual, né? É da pessoa, de ter um uso do oxigênio mais otimizado, né? De se exercitar aerobicamente na mesma intensidade. Isso que ela quis dizer. A densidade do volume, aumento da densidade do volume mitocondrial e aumento da capacidade respiratória, tá? Não é um aumento do pulmão, não o pulmão dele que cresceu, tá? O pulmão, muitas vezes, de um atleta, se você comparar o pulmão de uma pessoa treinada e uma pessoa não treinada, eu tenho também artigo, se alguém quiser depois eu passo, não tem diferença. Você só teve diferença em volume pulmonar em mergulhadores, porque aí você tem uma questão da pressão que a água em alguma mergulhador, natação, por conta da pressão da água que faz o pulmão expandir, tá? Que exige mais do pulmão. O que a gente vai ter melhorado no atleta treinado, né, que a gente entende como condicionamento físico, é a capacidade mitocondrial, que vai gerar um aumento da capacidade respiratória. Ok? Esse atleta também, ele vai ter mais facilidade de usar gordura como fonte de energia, tá? Porque a gente faz um processo para obtenção de energia através do lipídio chamado beta-oxidação, tá? Essa beta-oxidação, já dei esse conceito para vocês. No lipídio, você tem 9 calorias. No carboidrato, você tem 4. Então, quando você usa esse lipídio como fonte energética, você tem um aproveitamento muito maior, né, de obtenção energética dessa molécula, tá? Só que é um aproveitamento, é uma obtenção de energia que dá muito trabalho para a célula. É um processo mais complexo. Vai depender de várias enzimas, vai depender de várias coisas. Que o uso do carboidrato, da glicose, não vai. Então, por que o atleta precisa de sempre ter uma fonte de carboidrato? Né? Porque ele vai precisar de energia imediata. Ele vai estar fazendo os dois processos ao mesmo tempo. Tanto de obtenção de gordura, através da gordura, quanto obtenção através da glicose, tá? Só que a glicose, ela é muito mais rápida. Ela é um processo que exige menos do corpo dele. Entendeu? Então, assim, você tem, como eu já falei, os atletas, eles vão ter taxas de gordura corporal muito, muito baixas, inclusive, né? Mas ele tem uma disponibilização, um uso dessa gordura muito mais eficiente. Então, ele nem precisa de uma quantidade enorme de gordura, né? Se a gente tem a gordura, é o dobro da energia da glicose, né? Esse atleta não vai precisar ter, sei lá, 100 gramas de lipídio, né? Ele vai ter 900 calorias, né? Então para ele, né, uma taxa de gordura menor, ele consegue usar como fonte energética com uma adaptação, né, com uma eficiência muito maior, tá bom? E outra coisa, quando você está oxidando o ácido graxo livre, você está inibindo a captação de glicose, tá? Por que isso funciona? Porque no momento que você está oxidando o ácido graxo livre, você não precisa gastar energia em captar a glicose, tá? Você mantém o quê? Lembra que eu falei que eu preciso de uma glicemia ali em torno de 80, 90, 70, 90, né? Para você tá em homeostase, tá em equilíbrio, né? Metabólico. Então, o que eu faço? O que o organismo faz? Poxa, já estou oxidando o ácido graxo. Então, vou ficar um tempinho aqui usando ácido graxo e não preciso usar glicose, tá? Isso é uma estratégia evolutiva e é uma estratégia do próprio organismo, né, metabólica,
para que você tenha energia para o final daquela ação. Por que tem pessoas que não têm uma capacidade tão boa assim de metabolização do ácido graxo, vão rapidamente entrar em fadiga, né? E vão fazer uma hipoglicemia. Vocês entenderam? Porque esse ácido graxo não está inibindo a captação de glicose. Então, o que acontece com a célula? Para realizar o trabalho muscular, para realizar o exercício, ela está puxando glicose ao mesmo tempo. Ela não está dando conta de quebrar o lipídio, né? E aí, esse organismo não vai ser um organismo que a gente chama com bom condicionamento, porque rapidinho ele vai entrar ou em fadiga ou em hipoglicemia, tá bom? Pessoal, aqui, condicionamento, glicogênio, as respostas da adaptação, né? Aqui ela começou a entrar também num assunto que eu, como eu falei, não vou cobrar e acho bastante fora, né, do contexto, mas é só para a gente entender, né, depois isso é importante se a gente conseguir contextualizar, tá? Como eu falei, a gente entender que a gente precisa de uma respiração eficiente, né, e de uma circulação eficiente para que esse oxigênio chegue na unidade produtora de energia, que é a célula. Então, se o coração não está batendo, não está jogando, se você não tem jogando o sangue para a corrente sanguínea, né? Se você não tem uma vascularização boa, e a gente vai entrar nessa parte de vascularização, quando a gente falar de suplementação com óxido nítrico, né? Com aumento dessa vascularização para você ter um melhor aproveitamento desse músculo, né? Para você construir mais fibra, para você fazer mais massa muscular, né? Então, se vocês pensarem, oi, minha filha aqui. Se vocês lembrarem, esses atletas, principalmente de levantamento de peso, que tem uma massa muscular muito grande, eles costumam ter veias muito aparentes, né? Eles aumentam muito a vascularização do músculo que eles usam, né? Então, por isso a gente tem que entender que é o sistema respiratório junto com o circulatório, mas o foco final é gerar energia para a contração muscular, tá? Aqui, débito cardíaco, tá, gente? É quanto o coração bate, tá? Quanto que ele consegue bombear por minuto, né? E aí, batidas por minuto, né? BPM, quem tem esses relógios que medem, né? Frequência cardíaca. Então, assim, toda vez que você aumenta o débito cardíaco, é porque a tua musculatura está precisando de mais sangue, está precisando de mais nutrientes, tá? E também esse conceito que eu não vou cobrar, porque eu acho até que está errado, na minha opinião está errado, que é distribuir, né? Ela falou que distribui o fluxo sanguíneo dos órgãos inativos para os músculos esqueléticos. Gente, não tem nada inativo, tá? Se inativar um órgão, se inativar qualquer coisa no nosso organismo, é morte celular, é necrose, tá? A gente está num processo de necrose. Não é isso, não tem órgão inativo, tá? Você tem uma redistribuição desse fluxo para a musculatura esquelética no exercício. Então, os seus órgãos, eles vão ficar numa capacidade basal. Aí, de novo, é para vocês lembrarem que não é para comer feijoada e sair para fazer uma maratona. Né? Por quê? Porque você precisa de sangue no estômago para digerir, no trato gastrointestinal, e você não tem como disponibilizar esse sangue para a tua musculatura trabalhar bem. Beleza? É só isso. Então, aqui eu acho que acabou, tá? Aqui acabou, nada disso, tá? Aqui só o uso de substrato, gente. Sempre lembrar, tá? Exercícios de alta intensidade ou exercícios curtos, também de alta intensidade,
sempre dieta rica em carboidrato. Aumentar, qual é a estratégia? Aumentar o glicogênio muscular, né? Para que esse glicogênio muscular, também com o aumento da massa muscular, não aumenta sozinho, a massa muscular também vai aumentar para poder ter mais glicogênio, para poder reter mais glicogênio, né? Então, quando você aumenta essa massa muscular e aumenta essa oferta de carboidrato, você melhora, né, o aproveitamento, o condicionamento desse atleta, né? Ele vai conseguir uma resistência muito maior ao exercício do que um atleta que não tenha esse estoque de glicogênio muscular bem desenvolvido, tá? É só isso mesmo. E aí o artigo esquece, tá? Sistema respiratório é a mesma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem amanhã ainda dar mais uma olhadinha, dá uma olhadinha naquele meu slide de revisão, tá? Agora aqui eu vou passar para vocês rapidinho, porque eu vou estar colocando a ava agora, não vou esquecer, para ver se termina 10h30, pelo menos, tá? Aqui, eu não sei se eu consigo compartilhar o Word, eu acho que sim, né? Que ele está em Word. Peraí. Ai, gente, que raiva, não consigo. Peraí, deixa eu ver se está em algum lugar. Acho que ele não compartilha o Word. Vocês já viram algum Word compartilhado? Só aparece para eu compartilhar os PDFs, ó. Ah, não, peraí, agora vai. Ah, tem que... Ai, gente, ó. Revisão de conteúdo aqui. Deixa eu ver se apareceu. Não apareceu, né? Peraí. Poxa vida. Gente, eu acho que ele não compartilha o Word. Eu acho. Deixa eu abrir aqui. Vou tentar abrir, então, aqui direto do computador. Peraí. Ai, gente, não consigo. Não consigo. É só que tá online, né? Peraí, gente. Eu vou colocar lá no AVA de uma vez, que aí eu consigo... Eu consigo compartilhar, acho que do AVA. Que aí ele abre numa janela. Aí vai. Um minutinho, gente. Quem ainda aguentar aí. Ó, agora foi. Deixa eu ver se eu consigo...
abrir no AVA e aí ele abre para mim. Ai, gente, ó, muito difícil. Não abre, ele só abre no Word. Não vou conseguir. Pessoal, olha só. Não vou conseguir compartilhar, mas já está no AVA, tá? Eu fiz um Word com todos os conceitos que eu precisei, que eu utilizei na elaboração da prova, tá? Então, já está lá no AVA. Eu peço que vocês deem uma olhada, tá? Nesse arquivo. E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo amanhã, tá? Pelo WhatsApp, tá? Eu tentei resumir um pouquinho, né, o que a gente tinha. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me falam, tá? Espera aí. Tá acabando. Tá joia, pessoal? Alguém já entrou? Já conseguiu, não? Já entrei lá e já consegui, professora ver. Aqui, ó. Só que eu acho que eu tirei... Peraí. Um minutinho, filha, por favor. Gente, eu editei. Só que eu acho que eu mandei o arquivo errado para vocês. Vou mandar outro arquivo. Quem conseguiu baixar esse? Eu consegui baixar, mas acho que ele tá meio desconfigurado. Quem conseguiu? Evelyn. Eu mandei o arquivo errado, tá? Eu vou remandar aqui, porque eu acho que ele está errado. Tá. Vou repostar ele. Não quer mandar no WhatsApp, não, Amanda? Isso, pode ser. Eu mando no WhatsApp para todo mundo. Pode ser? Pode ser. Só a Evelyn que conseguiu? Eu consegui também. Então tá, Emanuele. Mas eu te mando aqui eu mando para vocês o que está separadinho com tudo. Eu mando para vocês no WhatsApp, tá? Tá bom, beleza. Gente, boa noite, tá? E até amanhã. Boa sorte aí para vocês, tá? Obrigada. Obrigada. Amanda. Até Qualquer amanhã. coisa, ao longo do dia. Tá, joia?